Quem teve aqui na semana passada? Quer dizer, mês passado? O Wellington estava presente, a Ailton estava presente. Só os dois da semana do mês passado, viu? O Wellington e o Ailton. Sejam todos muito bem-vindos à aula da Liga Empresarial. Fiquem à vontade, viu? Gugu, Eu são achei todos que as seus, eu estou outras aqui de meninas iam secretária. vir também. Eu achei que as outras meninas iam vir também. É porque está tendo um evento presencial e elas estão nesse evento. Por isso. É. E eu fiquei sabendo do evento hoje à tarde. Hoje a gente vai começar uma outra parte, antes de eu abrir meus slides, que nós vamos aprender a como fazer as pazes com o processo. Eu sempre mudo nomes das minhas palestras exatamente para ficar chamativo. É literalmente uma estratégia de venda bem coach, bem como uma amiga minha, bem vendível, mas o objetivo é eu conseguir ensinar a habilidade a vocês. E as habilidades que eu tenho para ensinar, elas não são habilidades que vocês aprendem só lendo, ou habilidades tipo investir na bolsa de valores. São habilidades que precisam ser vividas. Então, mexe com emoções, mexe com você se conectar com o sentido da sua vida, mexe com você conseguir entender de por que você precisa investir em ações, ou de por que você precisa se levar a sério. Eu gosto de brincar dizendo que as minhas habilidades eu ensinar a construir a infraestrutura da nossa cabeça para a gente conseguir ter uma vida melhor em busca de resultados. Então, para começar com todo mundo, eu quero que todo mundo encontre uma posição confortável, que eu vou fazer com que todo mundo chegue aqui com calma. Eu preciso que você pare agora, ou pare o máximo possível. Se você estiver dirigindo, se você estiver fazendo atividade de casa, tente desacelerar o seu ritmo o máximo possível. E eu quero que você comece a simplesmente parar. Vá desacelerando o seu ritmo gradativamente. Quero que você, se possível, feche os olhos. Se não, você pode colocar a mão nos olhos. Você pode ficar olhando para baixo. O objetivo não é meditar, é te desacelerar o máximo possível. Se sua mente ainda estiver indo para o futuro, ou estiver indo para o passado, ou estiver se prendendo em alguma coisa do seu corpo, toda vez que você perceber isso, se parabenize, porque você encontrou o momento presente. No lugar de ter se perdido, você se encontrou. Tudo bem abrir os olhos em algum momento. Tudo bem se você em algum momento precisa se mexer. Tente levar atenção para a respiração e para os sons ao seu redor.
Se você achar necessário, você pode colocar a mão no peito ou na barriga e sentir essa sensação da sua mão acalmando você, como se você estivesse dando carinho e cuidado. Fique aí por um tempo, tudo bem você se perder, tudo bem também se você se encontrar. Vá agora levando a atenção para os seus pés. Tente se concentrar na sensação dos pés. Você pode sentir sua mente mudando de lugar, ela pensando em qualquer outra coisa. Pode surgir tristeza, enfadamento, raiva. Se perceba olhando isso. E quando você quiser, vá voltando aos poucos. Devagarzinho vá voltando, se conectando com esse momento, prestando atenção nos sons, prestando atenção se surgiu algum pensamento de autocrítica, prestando atenção se você está, de alguma forma, sua atenção está indo para o futuro, está indo para o passado, se ela está se prendendo aqui, se está indo para alguma dor. Perceba para onde sua atenção está indo e, gentilmente, traga ela de volta
para este momento dentro do seu corpo. Como se você cuidasse do seu filho ou de uma criança. Vá gradativamente voltando, mexendo o corpo, mexendo o que você sentir que precisa mexer. Mexa o corpo, os braços, as costas. Você pode se alongar na cadeira, o quanto você precisar. Os pés, a coluna, qualquer parte do seu corpo. Vai respirando. Quando você sentir, vá abrindo os olhos. Se conecte com o ambiente ao seu redor. E vá voltando para cá. Prestando atenção no que tem ao seu redor. Os cheiros, os sons. E aí eu quero que vocês vão me dizendo o que vocês notaram dentro de vocês mudando. O que mudou, o que você percebeu? Duas pessoas podem digitar ou escrever? Ah, a Raquel chegou! Tô muito feliz da Raquel ter vindo. Alguém quer contar como se sentiu até agora? Que se mudou alguma coisa? O Elita. O Elita escreveu ali alívio. Ailton, Wagner. Raquelzinha tá voltando agora do evento. Fiquei muito feliz que ela veio. Ela vai amar essa parte. Se na vez passada foi enfiar a faca, dessa vez é trazer amor. O Essa é uma Ailton das minhas escreveu mais intervenções concentrado. favoritas. Essa intervenção de hoje é uma das minhas favoritas. E de por que eu gosto de trabalhar com ela. Eu vou começar a compartilhar os slides. Eles não são tão diferentes da aula passada. E aí eu vou mostrar para vocês compartilhamento de tela. Me diz se tá aparecendo, professor, minha tela. Tá sim. Tá? Tá. Tô enxergando aqui direitinho a tela azul. Isso. Gustavo, Oi. deixa eu aproveitar aqui. Que sensação maravilhosa depois da sua aula, viu?
foi, eu acho que, libertador. É tirar monstros e limpar muita coisa. É desintoxicar, eu acho, que a nossa vida. Foi surreal. Depois de quantos dias? Ou foi na mesma hora ou depois de mais ou menos uns 2, 3 dias? Então, Gustavo, os 2 primeiros dias eu fiquei muito mal, né? Eu fiquei sentindo aquela sensação. Mas depois do terceiro dia, eu tive picos. Mas assim, eu tive mais bem do que os picos que eu tive até o professor Júnior fez uma intervenção. Foi porque eu lancei evento e aí é correria. Sim. Mas assim, tudo que eu estava sentindo literalmente foi. Agora eu tô bem. Quando eu penso que alguma coisa pode me tirar do prumo, eu me conecto comigo de novo e passa. Não, aquele sentimento eu não sinto mais. Aquela sensação de angústia, vontade de chorar, de sair correndo, não tem mais, não existe mais. O que você vivenciou foi um processo que nós chamamos de desesperança criativa, que é literalmente a gente conseguiu fazer tu chegar na emoção mais angustiante. E por que eu perguntei os dias? Porque depois de 2 dias, o teu sistema nervoso se acalma. Depois de 2 dias e meio, depois que a gente vive algo muito intenso, nosso sistema nervoso se acalma. Então Por foi isso. isso Os que 2 primeiros dias foram muito, muito intensos. E é por isso que eu pedi para ninguém beber depois daquela intervenção, senão você bloqueia. Porque se você bebesse, se você usasse alguma coisa, você abria uma porta sofrida, e aí se você bebesse, você ia fechar a porta. Porque o álcool ele acalma o nosso sistema nervoso. E aí você ia perder. O teu Dedé pode ter demorado mais dias, pode demorar devido a uma sensibilidade. Algumas pessoas são um pouco mais sensíveis que as outras. Mas, o Elita, quando tu perguntou, tu nota que depois que foi descendo e foi descendo, realmente não desceu, e desceu bastante, e basicamente se estabilizou depois que desceu. É isso. Por isso que eu fiquei querendo ter contato para eu saber mais ou menos como é que tá. Porque mais ou menos nos 2, 3 primeiros dias a emoção é muito forte. Mas depois a gente vai, tudo bem. Ela vai se reduzindo gradativamente. A maioria das pessoas são em 2, 3 dias. Mas algumas demoram um pouquinho mais. E isso não é um problema, isso é uma coisa normal. Algumas pessoas elas têm um pouquinho mais de sensibilidade a outras, como devido a N traumas. E aí, se da última vez a gente cavou uma coisa bem profunda, dessa vez a gente vai aprender a fazer o quê? As pazes. Então, o nome do meu slide de hoje é literalmente, eu vou apresentar, eu não estou vendo vocês, então vocês me avisem, fazendo as pazes com o processo tendo resultados. E basicamente, eu vou seguir uma estrutura muito parecida com a da vez passada. Aonde eu travei, por que eu travei, como parar de cavar o buraco, só que eu mudei o nome. E aí, eu sempre vou voltar para cá. Esse sempre vai ser um ponto importante. Quem tiver papel e caneta aí, eu preciso que vocês risquem isso, esses dois lados. Você precisa aprender a visualizar as coisas desses dois lados. Se aproximar de coisas importantes, fugir e evitar desconforto. Por quê? Porque esses dois lados, eles estão na mesma moeda. Se a dor, ela sempre está conectada com se aproximar de algo importante. A gente sofre quando está conectada a algo importante. Minimamente, é aquele discurso mais ridículo do pessoal da academia. Ou você sofre indo para academia, ou você sofre porque você não foi. Então você tem que escolher qual sofrimento. Só que um
desses te aproxima de uma vida que te faz se sentir mais feliz, alegre. Ou talvez não só feliz e alegre, mas te faz pelo menos sentir que valeu a pena. Todo mundo está aqui 9h30 da noite por algum motivo. A Raquel entrou dentro do carro por algum motivo, a Uelita. Eu vi a Uelita aqui depois da intervenção da semana da última vez, eu estou muito feliz. Porque eu consegui chegar em um canto que eu precisava com ela. E vocês estarem aqui é porque é importante para vocês. Isso é a maior chave que eu sempre vou repetir. Vocês estão aqui porque é importante. Porque a partir disso eu consigo fazer vocês terem mais flexibilidade na tomada de ações. E aí, a gente vai agora para onde eu travei. Eu quero que vocês peguem papel e caneta, obrigatoriamente. E eu quero que vocês pensem em um desconforto que vocês tiveram essa semana. Um desconforto que vocês tiveram essa semana. Um desconforto, uma raiva, uma dor de cabeça, qualquer um. E eu quero que vocês pensem nisso e eu vou precisar de alguém para fazer o exercício comigo ao vivo. Pode ser o professor. Pode ser o professor, pode ser qualquer outra pessoa. Ele é a secretária hoje, ele não é o professor. Tá. E aí, professor? Quem é que vai ser hoje? Vai ser você? Deixa eu voltar aqui. Permitir o compartilhamento de tela. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Lucena, você tá podendo falar? Oi? Deixa eu ver aqui. Tô sim. Deixa eu ver se- Acabei de chegar. Eu tava na aula de inglês, mas acabei de entrar em casa. Tá, eu preciso de alguém que fique um pouco parado, só para ter certeza. Consegue, Lucena? Vou descrever o Sim. que vai acontecer. Se você Ótimo, tem então- alguma emoção forte, que você gostaria de fazer as pazes com ela e que ela não te prejudicasse, não precisa ser um trauma, não precisa ser algo violento. Se você gostaria de aprender a fazer as pazes com alguma emoção que é difícil para você, aceite o convite e venha para cá. Não precisa... Aceita o convite, Lucena? Aceito, eu sou um desafio, viu, Gustavo? Ótimo. Quando tu puder, tu pode ligar a tua câmera para me te ver. Tô tentando aqui no celular, peraí. Tá. Eu vou Prontinho. demonstrar com... Pronto. Eu tava, Lucena. desculpa, viu, gente? Eu tava sem, porque eu tava vindo da aula de inglês e ouvindo no caminho. Lucena, tu tem alguma raiva, alguma situação que te deixou desconfortável, com alguma emoção que te chamou a atenção essa semana? Pode ser qualquer uma. Durante a semana toda? Sim, Tu pode compartilhar com a gente? posso. Eu tô fazendo um processo terapêutico onde eu tô analisando a minha maternidade. E nessa análise eu constatei algumas coisas sobre o meu relacionamento com os meus filhos que me deixou um pouco desconfortável. Sim. E quando tu como é que foi para ti esse momento? Onde é que tu tava? Tu pode me descrever melhor, sei lá, a roupa, o dia, o momento? Tu consegue me dar mais detalhes, não do que tu conversou, mas do ambiente da cena? Ah, então deixa eu pensar em outra coisa, porque isso foi algo que eu fui, é uma constatação, foi vários dias de pensamento, não teve um momento específico, sabe? Tudo bem, mas, por exemplo, essa constatação que tu foi tendo durante esses dias, elas foram gerando que emoções em ti? Fiquei muito pensativa, me gerou um pouco de dor. Agora eu vou começar a fazer a sequência de perguntas e eu vou repetir várias vezes, tá bom? Ok. Quando tu fica pensativo e tu sente dor, como é que tu se sente?
A reflexão é sempre quando eu sinto algum sentimento que é desconfortável para mim, eu entro em estado de reflexão. Quan- E começo a tentar entender o porquê daquilo ali. Quando tu entra em estado de reflexão e tu não consegue entender o que tá acontecendo, como é que tu se sente? Gera um pouco de angústia. Quando gera um pouco de angústia, como é que tu se sente? Apreensível, eu acho. Quando tu se sente depressiva, como é que tu se sente? Não, apreensiva. Desconfortável. Quando tu se sente desconfortável, como é que tu se sente? Eita. Acho que com vontade de sair daquela situação. Quando tu sente vontade de sair daquela situação, como é que tu se sente? Decidida a sair. Quando tu sente vontade de. Quando tu tá decidida a sair da situação, como é que tu se sente? Confiante. Quando tu tá confiante pra sair da situação, como é que tu se sente? Acho que mais confortável que antes. Quando tu sente que tu tá sentindo angústia, como é pra ti ter que sentir angústia? Eu acho um processo natural. Assim, não natural para mim, natural para o ser humano, ter momentos altos e momentos baixos. Quando tu sente angústia, como é que teu corpo fica? Um nível alto de estresse. Quando tu sente esse nível alto de estresse, onde é que tu sente mais forte a angústia no teu corpo? Nas costas, assim, né? Como dizia minha avó, na escadeira. Quando tu sente essa dor nas costas, como é que tu fica reagindo a elas? Eu creio que eu não tente reagir. Entendi. E quando tu tá com essa angústia, que tu não pode fugir dela, e ela fica presa, e ela fica aí se arrastando durante dias, como é que tu reage a ela? Como é que tu se sente? Geralmente eu não fico angustiada por dias a fim. Eu sempre, igual na nossa atividade, eu sempre acho uma solução para sair dela o mais rápido possível. Como é, onde é que aperta em ti quando tu tem que sentir angústia? Onde é o canto que fica mais insuportável do teu corpo quando tu sente angústia? Geralmente nas costas. Eu quero que tu tá sentindo uma certa pontada nas costas agora, falando da tua angústia. Não, nesse momento não. Certo. Eu quero que a gente vai fazer então agora a seguinte coisa. Tu vai largar o celular e simplesmente tu vai começar a colocar, se possível, umas duas mãos nas costas. E eu quero que tu passe 1 minuto só respirando e sentindo as mãos nas costas. Tudo bem? Sim, na onde eu sinto peso, no caso aqui, sim, né? Exatamente. Aonde você sente o peso. Só um- E o objetivo não precisa ser bonito, é só você parar e você sentir. Pode fechar os olhos, pode ser do jeito que você quiser. Não precisa encontrar nenhuma resposta. A gente só precisa que você fique aí um tempinho.
E agora, bem devagar, me diz qual foi o efeito de só parar e colocar as mãos nas costas. Eu senti não no lugar, que geralmente eu sinto muito, até mesmo quando é algo espiritual, eu sinto muito peso aqui, ó. Os meus Uhum. sentimentos tem muito assim. Mas nesse momento, não sei se foi a posição, eu senti incômodo no meio da coluna. Acho que pode ter sido a posição. Mas qual foi o efeito de tu parar e colocar as mãos nas costas e sentir a sensação de ter esse calor das tuas mãos num canto que normalmente tu sente angústia? Eu não pensei por esse ângulo do calor das mãos, eu fiquei sentindo se estava vendo o peso, assim, do local, né? Geralmente eu sinto muito peso aqui, é como se tivesse algo realmente puxando para baixo, sabe? Como se tivesse amarrado algo na minha cintura, assim. E ficou com a sensação de amarrado? Não, ficou ruim assim, bem no meio da coluna. Entendi. E o que foi que tu notou de diferente no teu corpo depois desse exercício? Esse incômodo, bem no meio da coluna, que é no centro onde fica o peso. Ótimo. Obrigado por isso. Esse exercício normalmente, ele a gente faz ele exatamente quando nós temos uma emoção muito intensa. Qualquer emoção. Como a Lucena ela disse que quando ela já tem uma emoção intensa, ela já busca alguma forma de resolver ela, isso pode interferir um pouco. Porque o objetivo desse exercício aqui pra gente não vai ser resolver a nossa angústia. Vai ser fazer as pazes com a nossa angústia. É fazer com que, por exemplo, qualquer pessoa que esteja aqui sentindo ansiedade, raiva, tristeza, ou tendo algum pensamento de que faz você se sentir mal, que aquilo não te gere tanta dor e sofrimento, mas que você consiga dar amor àquela sua parte. Então, eu quero que todo mundo que esteja aqui, eu vou voltar para apresentar os meus slides, se eu conseguir aqui, porque eu não estou conseguindo mostrar a tela. Voltou a aparecer, gente? Ainda não. Peraí. Voltou? Não? Ainda não. O Safari tem esse problema comigo. Deixa eu Qualquer coisa me mostrar. manda o link, Gustavo, no WhatsApp que eu compartilho. Ah, Agora agora foi. Ih, aí ele saiu. Espera ele voltar. desdeu. Agora desdeu. Ai, mas ele volta. Voltou. Deixa ele Pronto. abrir a câmera do microfone. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Na hora que compartilhou, tu saiu. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Só um momentinho. Cadê? Sumiu? Estou com tantas abas abertas que ele não está deixando. Então, como é que a gente vai fazer esse exercício? Normalmente, nós fazemos esse Compartilhou, Gustavo. Normalmente, nós fazemos esse exercício em duplas. E o objetivo daqui é: eu preciso que você escolha uma situação desconfortável e você descreva ela ao máximo. E você vá descrevendo ela em detalhes. Escolham uma situação e comecem a descrever ela escrevendo. Por que escrevendo? Porque gera mais afeto na nossa cabeça. Quanto mais detalhes, melhor. Descrevam sua roupa, descrevam o que vocês estavam sentindo, como você estava, a reação que você teve. Tentem descrever isso. Qual é o objetivo? Fazer com que vocês sintam a emoção agora. Para que eu ensine vocês a fazer as pazes com ela e com vocês.
Vou dar 1 minuto para vocês escreverem essa situação. E agora que vocês escreveram essa situação, a gente vai fazer o mesmo exercício da Raquel, que a gente fez com a Lucena. Você vai escrever. Quando você passou por essa sensação, como você se sentiu? Foque em dizer a emoção. E você repete. Dizendo o que você escreveu acima, eu vou colocar. Eu estava conversando com uma pessoa e do nada a foto dessa pessoa sumiu e eu entendi que essa pessoa tinha me bloqueado e me deu raiva. Quando eu tenho raiva, como eu me sinto? Eu sinto raiva e tristeza. Quando eu tenho raiva e tristeza, como é que você se sente? Eu sinto angústia. E quando você tem raiva e tristeza e angústia, como é que você se sente? Agora, eu sinto nesse momento. Isso aqui do meu rosto querendo chorar. Isso aqui da minha garganta pegando fogo. Um peso no meu peito. Repitam o exercício ao máximo até você conseguir localizar. E coloque a mão em cima do canto que você sente que precisa ter a sua mão em cima. No rosto, na garganta, no peito. Se é ansiedade, aonde você sente ansiedade. Se é raiva, tristeza, aonde você sente isso no seu corpo. Quanto mais você descrever, mais tente fazer essa emoção vir à tona, sem medo dela. E coloque a mão no canto que ela fica mais forte para você. Quem já tiver encontrado aonde precisa colocar a mão, levanta a mãozinha para eu ver, por favor. Você pode se sentir confuso, alguma sensação surge no seu corpo. Pode surgir ansiedade, pode sentir tristeza. Você só precisa perceber aonde isso surgiu, sem ter certeza, e coloque a mão em cima. Coloque a mão em cima e pá, feche os olhos. Se você tá angustiado sem ter descoberto aonde você queria sentir,
Tente perceber onde você está sentindo angústia, confusão, ansiedade. Pare um pouco. E só perceba a sensação de ter sua mão em cima do canto que dói e angustia, enquanto você respira. Se você ainda não tiver encontrado, só pare e coloque a mão em algum canto do seu corpo que você gostaria que recebesse essa atenção nesse momento. E fique respirando, sentindo essa sensação. No seu tempo, você pode ir voltando, prestando atenção. E perceba como agora, depois de ter respirado com a mão em cima de alguma parte do seu corpo, qual foi o efeito disso na sua emoção intensa ou no seu corpo agora? Você pode escrever, você pode falar. Nem todo mundo consegue falar ou explicar o que viveu. Vamos tentando. Alguém consegue falar o que sentiu ou viveu? O Elita, mantenha a mão em cima do coração, do enjoo, coração acelerado, e percebe
o que acontece quando tu só respira, sentindo o calor da tua mão em cima dessa região. Nesse momento, você não precisa descobrir o resultado. Só continue respirando com esse toque amoroso da sua mão nesse lugar. O objetivo é só ficar aí, como se essa sensação não precisasse ir embora, mas você pudesse dar amor a ela, por mais difícil que seja. Quando você, Elita, quando tu para e fica com essa mãozinha em cima desse coração ou dessa angústia, a emoção ela não some, mas ela dá uma pequena reduzida, como se acalmasse um pouco. Mais alguém quer compartilhar? Como se sentiu, qual está sendo o efeito? O objetivo é você continuar se dando esse calorzinho e essa emoção não sumir, mas você poder sentir ela com um pouco mais de calma. Ficar um pouco mais fácil de aceitar isso que você está vivendo dentro de você com calma. Como foi para ti, professor, fazer o exercício? Confortante. Me dá paz, tranquilidade, segurança. Qual foi a situação que tu escolheu, dizendo bem por cima? Cara, os desafios que eu tenho, Gustavo, hoje, são vários, mas o que eu tentei focar hoje, eu falei, é mais na área empresarial. Que, E por qual é a exemplo, emoção que tu escolheu? a sensação que eu escolhi trabalhar foi a de buscar o foco, foco na solução. Qual a emoção difícil você Emoção escolheu? difícil.
Medo. Aonde você colocou sua mão? Coração. Quando você colocou a mão no coração e ficou só percebendo a mão no coração, o que aconteceu depois? Eu senti Deus falando comigo. Eu estou aqui. Calma. A emoção sumiu? A emoção de medo, sim. Ela foi se dissolvendo. Sim. Isso é aceitação. Usando compaixão. Você quis aceitar a emoção. Você se permitiu vivenciar ela. Pode ser mais forte para uns do que para outros. Então a gente precisa de outras ferramentas. Quem mais conseguiu fazer sentir a sensação da emoção reduzindo e se acalmando? Alguém mais aqui? Mais alguém além da Welita? Vocês também podem falar as dificuldades de vocês. Não é um problema. Joelma, tu conseguiu fazer? Eu Ouvi. consegui, sabe? É porque, para eu vir conversar, às vezes eu tenho que sorrir um pouquinho antes de falar, sabe? Aí eu tava primeiro segurando o sorriso. Tudo Ai, meu bem. Deus. É, Você conseguiu localizar o canto que você queria colocar a sua mão? sim, sim, sim. É, eu trabalho muito o meu emocional. Desde quando eu comecei a fazer a mentoria com o Júnior, ele falava para mim assim, já você tem que se controlar. Perfeitar. E trabalho emocional, porque eu sou aquela pessoa que às vezes eu respondo na bucha, sabe, na lata, e depois eu vejo que eu não devia ter feito isso, eu devia ter diminuído, botado o pé no freio, respirado. E assim, porque eu peguei aí já a aula já mais no finalzinho, mas assim, eu falei, eu não podia ter perdido ela nem um pedacinho, mas infelizmente não deu. Mas tudo é ganho. O que acontece quando você falou assim, coloque a mão, e eu lembrando que ontem eu fui na reunião da minha filha, né? E ela tem todos os sintomas de autismo, eu estudo isso, eu trabalho dentro dessa área. E assim, a professora começou a conversar comigo a respeito dela, né? E uma outra mãe atrás de mim ali, parecendo uma metralhadora, conversando com a outra professora. E eu bem calma ali, conversando com ela. Aí o coordenador virou e falou assim: pede essa mãe para. Leva essa outra mãe para outra sala. Aí eu percebi que ele percebeu que eu estava conversando bem pausadamente com a professora da minha filha, né, que era a conselheira, e a outra estava atrapalhando a nossa conversa, né? E assim, naquele momento, Gustavo, eu lembrei, sabe? Porque agora quando você falou põe a mão, e eu coloquei assim no meu peito, sabe? Porque hoje eu consigo respirar, você tá me entendendo? E responder a pessoa na altura, assim, bem pausadamente, sem descontrole, sabe? Então, assim, isso eu devo que eu já tive aquela a outra aula contigo, né? Já teve uma outra aula contigo, e com essa figura que tá aí, sabe? Essa figura que diz que de vez em quando é brava, sabe? Eu falei para ele que ele é bravo, eu chamo ele às vezes de zangão, mas ele sabe por que que eu chamo ele de zangão. Que assim, eu aprendi com ele, sabe? Querendo ou não, assim, a gente aprende e muito.
porque ele disse, respira, sabe? E eu respirei, eu conversei com ela aí sorrindo. Quando eu já fui entrando, eles viram que eu estava bem calma e falando o que estava acontecendo, né? Aí chegaram na minha mão, falou assim, tá bom, Joelma, a gente vai trabalhar junto. Eu falei, justamente, porque é bom, Gustavo, você controlar seu emocional e você encontrar pessoas que trabalhem com você lado a lado. Principalmente quando você tem filho, porque é uma coisa que te descontrola, é filho, né? Porque você quer o bom e o melhor para eles, sabe? Então, assim, a sua aula é magnífica e, assim, eu agradeço, eu até vou puxar, que eu quero falar contigo, sim, porque eu consegui, e estou conseguindo controlar a boca e o coração. Onde foi que tu colocou a tua mão nesse exercício? No coração. E quando tu colocou a mão no coração, depois de um tempinho, o que foi que tu notou acontecendo no teu corpo? É como se, assim, eu puxasse aquela angústia, aquele mal-estar, sabe? Que às vezes a gente quer responder a pessoa e a gente não responde, mas a gente fica segurando lá dentro, sabe? Então, Uhum. tirei sem precisar, né? Nem discutir com ninguém. Ela saiu bem naturalmente, sabe? Muito bom mesmo. Mais alguém quer falar? Eu queria ouvir todo mundo. Como a gente tem poucas pessoas, eu acho a opinião de todo mundo importante. Isso é um exercício simples, mas dependendo de como cada um fez, ele é bem forte. Quem conseguiu fazer ou teve dificuldade? Eu acho que a galera foi bem reflexiva, viu? Wagner, Ailton, vocês estão aí? Querem falar? Já são 10 horas. Tá me escutando, vocês? Pode Sim. falar, Ailton, fica à vontade. Não, tá tranquilo, porque eu tô usando aqui um dispositivo novo, eu queria saber se passava o som, não. Não, mas graças a Deus, assim, tá tranquilo, né? O momento, assim, onde é que eu faço desconforto quando dá, principalmente na nuca, né? Então, na nuca dá um desconforto grande, mas, assim, tô aprendendo a lidar a esse exercício que você fez, Gustavo, primeiro, né, de tomar cuidado, centrar, né? Tomar cuidado na respiração, perceber os sons que estão ao lado, então isso daí vai aumentando meu nível de concentração. E eu acabo esquecendo o que está fazendo, e isso, depois desse momento, eu consigo tomar uma decisão, muitas vezes, assim, tá 69% positiva. Né? Tomo uma decisão de 69% positiva depois que eu foco. Né? Deixo de pensar no passado, deixo de pensar no futuro, penso no presente, no que está acontecendo agora. Que decisão que eu tenho que tomar agora? Né? Então, isso aí, assim... Então, antes de tomar essa decisão, assim, a dor vem, né, e vem parecendo aquela situação, né, que a gente brinca do anjinho e o demônio, né? E aí, será que tu vai conseguir? Será que não vai? Então, eu tento parar, né? Quando percebo essa voz dizendo assim, será que vai dar certo? Eu paro, respiro, concentro no que eu vou e tento fazer, e está sendo para mim muito assertivo. E onde foi que tu colocou a tua mão Na nesse exercício? nuca. E qual foi o efeito depois de ter parado e prestado atenção e ter ficado com a mão na nuca? O que aconteceu contigo? Simplesmente a dor para. Você foca em outras coisas, simplesmente ela desaparece. Né? Simplesmente ela desaparece.
Então, aquela coisa, aquela tensão que estava antes, né? Uns 2 minutos antes, ela desaparece. Ela desapareceu 100%, é como se ela tivesse sido diluída dentro de ti, parado de ser só o problema. Desapareceu 100%. Ótimo. Obrigado, Ailton. Quero ouvir o resto do pessoal, inclusive a Elita. O relato dela foi bem forte. Se ela não quiser falar aqui, ela me fala no privado. Ou qualquer coisa ela escreve, que ela tá com a garganta bem inflamada. Ah, é verdade, ela tá com a garganta inflamada. Eu não sei nem se vocês estão me escutando. Mas se você quiser, você pode só digitar, viu? Tá, eu vou tentar falar que eu consigo me expressar melhor. Só não sei se vocês vão entender. Eu tô bem gripada mesmo. Eu senti muita dor no peito e dor nas costas. Só que essa sensação de choro, eu não consigo expressar o meu choro. Eu tento soltar o choro, gritar. E eu não consigo, o choro não sai. Ele fica preso na garganta e só sai as lágrimas. Eu não consigo. Desculpa. Eu não consigo expressar o meu sentimento nesses momentos. Eu só consigo chorar e deixar a lágrima cair. Mas a dor, eu senti um alívio. Eu senti, como você fez a pergunta para ele aí, eu senti que ela expandiu levemente por todo o corpo. Mas eu não sei se é por causa da gripe. Mas eu estou com uma pressão muito forte na cabeça, na fonte, sabe? É normal. Como você tá doente, temos outras variáveis aí. Mas aí, por exemplo, como é que eu gosto de fazer quando eu tô doente esse exercício? Você me diz que você sente como se você quisesse chorar e você não sabe como dizer? Normalmente, eu coloco as mãos no pescoço e eu faço exercício prestando atenção na sensação de como se eu estivesse levando amor para minha garganta. De tipo, eu posso não conseguir fazer o que eu quero, ou eu estou com uma dor. Como é que eu posso aceitar aquela dor sem querer odiar a minha dificuldade? Então, por exemplo, você está doente com dor de cabeça, você pode fazer esse exercício colocando as mãos na cabeça e respirando, não querendo que só a dor passe, mas, por exemplo, diminuindo o ódio de estar com dor de cabeça. E aí a dor pode diminuir um pouco. Sim. Só que como tu tá doente, pode ser um pouquinho mais difícil. Sim. Mas o que tu pode tentar fazer é vai pegando um cantinho por vez e só respirando. É como se você fosse limpar aquela vontade enorme de que aquela sensação fosse embora e você fosse permitir que ela exista ali, sem você querer expulsar ela. Porque isso aumenta o nosso sofrimento. Mesmo querendo que o choro saia, porque eu tento gritar, eu quero que o choro saia, aquela expressão saia do meu corpo. E eu não consigo que essa expressão suma de dentro de mim, e eu quero que ela saia. Aí eu não consigo gritar, eu não consigo expressar o choro. É nesse canto que você não consegue expressar que é interessante você fazer. No canto que tu mais sente querendo expulsar, é onde eu quero que tu tente fazer depois. Porque é nesse canto que tu quer expulsar a emoção, que é esse canto que precisa de amor. Entendi. Eu estou usando o termo amor, que é uma parte do teu corpo que tu tá querendo, que é uma emoção que acontece no teu corpo que tu tá querendo expulsar. Sim. Com esse exercício, a minha metáfora favorita é: você não tá expulsando, dizendo, tipo, digamos que aqui tua garganta tá inflamada. Tu não quer arrancar a garganta.
Tu quer empurrar ela para dentro para ela entender que ela é importante e merece ser amada. É Entendi. como se o meu ódio de quando eu quero esculhambar alguém, eu quero explodir na cara da pessoa. E eu guardo ele dentro de mim, como se eu colocasse ele no canto e eu acalmasse ele dizendo: tudo bem, você tá com ódio. Faz parte de mim. Você não precisa explodir. Sim. Entendi. Era isso mesmo. Mas eu acho que é mais assim por causa da gripe mesmo. Eu vou refazer ele nas outras. Tem outras práticas dessas que eu quero refazer. Porque qual é o objetivo de hoje? Eu estava ontem em reunião com a professora, que o objetivo é diminuir a autocrítica, é facilitar aceitar a emoção. Eu vou dar o termo mais violento que não se usa porque o pessoal não gosta. É cortar alto ódio. Esse é o termo que eu uso, que meus pacientes entendem. Se nesse momento, quando tu tá querendo expulsar a emoção, tu tá, digamos, auto-odiando uma parte do teu corpo, fica mais fácil querer colocar a mão em cima e acalmar ela? Não, nunca pensei nisso. É porque nunca foi ensinado pra gente que que quando a gente tá querendo expulsar algo do nosso corpo, é como se a gente tá se odiando. Que por um exemplo, essa semana eu tive um sonho e eu acordei desse sonho chorando, porque é o que eu sinto na realidade. Sim. Então eu acordei chorando muito e eu queria que esse choro saísse e ele não saiu durante o meu sono, que foi bem durante a madrugada. Sim. E aí eu fico pensando, porque até em sonho isso prejudica a gente. Eu tô fazendo um livro com o pessoal e eu tô tendo todo dia sonho com o livro. Eu sonho escrevendo, tendo argumento, escrevendo. Eu não tenho dormido tão bem. E quando eu vou escrever e eu fico ansioso, eu paro, eu faço exercício. Às vezes eu passo 15 minutos parado, só respirando. Quando eu integro a emoção, eu consigo começar a escrever. Entender que cada pensamento, emoção e sensação e parte do seu corpo, se você coloca a mão, é como se você estivesse dando amor a uma parte sua, você começa a entender que você pode fazer as pazes aos poucos consigo mesmo. Portanto, eu senti o mesmo que o professor falou aí quando eu estava respirando e segurando. Parece que eu escutei Deus falando, se proteja. É isso. Normalmente, vocês vão levar aí de 2, 3 dias. Quando a gente for conversar, semana que vem, eu vou começar a fazer um formulário para quem participar, para me dizer. Perceba como é que vocês vão ficar daqui 2, 3 dias. Você pode ter uma emoção um pouco forte, mas o que normalmente acontece? Algumas pessoas ficam muito mais leves, como se, não tem jeito não, tá bom. Não no sentido de passividade, mas no sentido de parar de tentar brigar com a emoção. É isso que eu tô fazendo, brigando com a minha emoção. E aí eu vou te ajudar a acolher ela. Se você tá doente, se estiver com frio, procura aquela manta felpuda, tipo, como se fosse um veludo, e se abracem. Sim. É isso, na minha clínica, quando os pacientes estão assim, eu pego uma manta e eles não sabem exatamente o que estão sentindo, eu jogo a manta em cima dele e peço para eles se abraçarem. Eu digo, você agora está se abraçando com compaixão. Você não precisa saber a resposta de tudo. Você pode se dar carinho, mesmo
sem saber tudo. Aí eles entram em crise de choro, eles relaxam, acontece um monte de coisa. Estou ensinando vocês a fazer as pazes com vocês. Gratidão por isso. Gratidão por ter vindo. Obrigada. Pode Nada. ficar áudio que ninguém merece essa voz aqui, não. Professor, por hoje é só. Bom, eu vou parar aqui a gravação. Tá? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal que vai assistir essa gravação atrasada, é uma pena. Porque vocês vão pegar isso daqui com 3, 4 meses de atraso e sem poder ter uma mentoria exclusiva com nossos mestres, com nossos doutores. Mas, corre lá no Instagram, a Liga Empresarial, me chama no direct, que a gente mostra para vocês como é que vocês vão fazer parte da comunidade mais bem estruturada do país, com conteúdo de qualidade, com os mestres nacionais em várias áreas dentro da área empresarial para poder ajudar vocês. Gente. Tem que ser. A gente promete bom e entrega o extraordinário. Nós prometemos para as pessoas que na comunidade eles vão ter pelo menos uma aula por semana. Esse mês a gente está entregando 10 aulas. Nós prometemos para pessoas que eles vão ter pelo menos um encontro de network por mês. Nós estamos entregando 3. Nós prometemos para as pessoas que nós temos ROI garantido. Nós somos a única comunidade no Brasil que tem um link de parceiro onde vocês ganham 70% de recorrência das próprias indicações. Então, prometo bom e entrego o extraordinário. Não é à toa que a nossa comunidade é bastante gente de Brasília, mas o Gustavo... De onde você está falando, Gustavo? Eu sou de Fortaleza. Todo mês o Gustavo está com a gente. Eu continuo aqui porque o professor compartilha de um valor muito grande meu, que é: estou de férias. Me dei uma semana de férias e está no contrato de todos os meus pacientes. E aí ele falou comigo, mas você não está... você lembra? Eu lembro. Eu programei essa aula faz uma semana. Existe um motivo de eu querer dar essas aulas. E é isso. Quem assistir está ganhando. É muito mais sobre o valor da transformação que eu posso levar à vida de vocês do que única e exclusivamente o dinheiro. A gente é muito adepto, pessoal, da lei da semeadura. Se você sabe o que planta, jamais deve temer a tua colheita. A gente está aqui para plantar na vida de vocês. Gustavo é de Fortaleza, tem outros palestrantes que a gente traz aqui fantásticos do Brasil inteiro. Estou trazendo o Fred, que vocês vão descobrir depois, que está vindo palestrar para a gente sobre posicionamento de marca, sobre range de Londres. Enquanto nós vamos ter aula com ele, vai estar lá o fundinho, lá Londres, escuro, à noite. Entende? Por quê? Dinheiro? Não. Propósito. O propósito vale muito mais do que dinheiro. A vocês que estão na Liga Empresarial, sejam muito bem-vindos. Quem não está, no momento certo entre, mas não entre por dinheiro, entre por propósito. Se você quer agregar na vida das pessoas, será muito bem-vindo e nós iremos te ajudar. Se você quer vir só pelo dinheiro, sendo bem sincero, melhor nem vir. Dinheiro tem que ser consequência daquilo que você planta na vida das pessoas.